Amada família, os pensamentos humanos são diferentes dos pensamentos de Deus. O jeito de Deus fazer as coisas são diferentes da forma como que nós queremos que Deus faça. E assim, a confusão na cabeça de Tiago e João, que pensam que Jesus tinha como plano, como objetivo, tomar o poder de Israel. Por esse motivo, eles se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, nós queremos te pedir uma coisa. Quando estiveres na tua glória, coloca-nos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pediam eles os melhores lugares para ajudar Jesus a governar Israel. Eles queriam estar ao lado de Jesus para terem poder com Jesus. Quando Jesus assumisse o trono que pertenceu a Davi, que Jesus usasse uma coroa, que Jesus estivesse num trono material. Mas esse não eram os planos de Jesus. Tiago e João se equivocam pensando que esse era o objetivo de Jesus. Nós hoje sabemos qual era o trono que Jesus queria, qual era a coroa que ele usou. Nós sabemos que o trono de Cristo foi a cruz, e que a coroa que os discípulos achavam que seria de ouro foi uma coroa de espinhos. Então, amada família, Tiago e João, eles pedem a Jesus os melhores lugares. E aqui Jesus começa a tentar revelar a eles que esse não era o objetivo dele. Jesus fala do cálice. O cálice que eu vou beber, vocês serão capazes de beber? Vocês lembram quando Jesus, na sua agonia, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Lembram disso? Até mesmo Roberto Carlos cantava, não era Roberto Carlos? Pai, afasta de mim. Era ele? Não. Quem era? Chico Buarque. Muito bem, os mais conhecedores de música. Eu sou péssimo. Então a música até nos leva, a lembrar que Jesus, no momento de agonia, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele assumiu, ele tomou do cálice, o cálice do sacrifício, da entrega do sangue a derramar-se. Então, amada família, Jesus pergunta: vocês seriam capazes de tomar do cálice que eu vou tomar? Vocês são capazes de ser batizados no batismo que eu serei batizado? E os discípulos, sem entender, eles dizem: sim, podemos. Quando nós, infelizmente, quando queremos coisas humanas, quando nós temos objetivos e sonhos, nós não pensamos muito. E foi o que os discípulos fizeram, eles não pensaram. Eles responderam: sim, podemos, sem perceber o que estava por detrás daquelas palavras de Jesus. E eles se propunham a algo que só depois eles vão perceber, só depois da ressurreição de Jesus. Então, amada família, Jesus, ele deixa claro que o objetivo dele não era honras e glórias humanas, não era o tomar posse de um reinado humano, mas o reinado que Jesus queria era o reinado dos nossos corações. O trono que Cristo assumiu para si foi a cruz. E ali nos fala, a primeira leitura de hoje, Isaías nos fala que Deus quis macerá-lo com sofrimentos. Deus quis que o seu filho sofresse, que o seu filho passasse por tudo que nós sabemos que ele passou, por todos os sofrimentos, que cada gota de sangue fosse deixada nos chicotes e pelas ruas de Jerusalém. Deus quis. Sabe por quê, amada família? Porque uma das formas de tocar nos corações e sensibilizar os corações e fazer com que muitas vezes nós reflitamos e pensemos são os sofrimentos. Nos momentos de sofrimento são os momentos que nós mais refletimos. Nos momentos de dor e de sofrimento são os momentos em que mais nos tornamos sensíveis. Nos sensibilizamos com aqueles que não conhecemos. Quando vemos uma matéria na TV em que alguém morreu, um inocente
foi atingido, como aquilo toca dentro de nós. Como nós até mesmo choramos e nos sensibilizamos com a... Acabou. E assim os sofrimentos nos sensibilizam, os sofrimentos nos aproximam de Deus. E foi por esse motivo que Deus escolheu essa forma para tocar nos nossos corações. Deus escolheu esta forma, os sofrimentos, para mostrar o grande amor dele por nós. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida. E foi por isso que Jesus morreu. Sofreu e morreu por nós, para que ficasse gravado na nossa lembrança, a cada momento que olhássemos para o crucifixo, pudéssemos lembrar que o meu Deus sofreu e morreu por mim, por me amar. Ele não mediu esforços, ele não pensou nos próprias dores e sofrimentos, mas ele se entregou por amor a mim. E dessa forma, Deus espera tocar os nossos corações, para que nós reflitamos, que nós tomemos um novo rumo, que nós consigamos, através dos sofrimentos, alcançar a luz de Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. O refrão do Salmo responsorial que nós cantamos hoje. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Se o Senhor se entregou inteiramente por nós, livre, foi uma escolha livre, e o amor ele é livre. Ninguém pode obrigar a ninguém a amar ou deixar de amar, não é assim? Se nós pudéssemos escolher a quem deveríamos amar, como seria bom. Então, o amor ele é livre. O amor nós não podemos mandar no amor. E assim, se este amor é livre, se o Senhor se entrega por amor a nós, ele demonstra esse amor pelos seus sofrimentos. Então nós percebemos que ele é em quem nós devemos confiar. É em Jesus que nós devemos colocar toda a nossa esperança. É no Senhor Jesus que eu devo esperar. Então, amada família, quantas e quantas vezes nós decepcionamos a Deus? Ele nos demonstra o amor, mas nós somos incapazes de sermos fiéis. Quantas pessoas abandonam a Deus? Quantas pessoas procuram outras coisas para pôr a sua confiança? Quantas pessoas se utilizam, de objetos materiais? Quantas vezes a gente vê pessoas colocando a fé numa fitinha, numa figa, num olho de boi, numa semente, numa água, e esquece de colocar a confiança inteiramente nas mãos do Criador. Inverte-se as posições. Coloca a confiança na criatura e esquece do Criador. Quem tem mais poder? O Criador ou a criatura? O que foi criado por mãos humanas ou aquele que criou tudo e que tem a nossa vida nas mãos? Então é em Deus que nós devemos pôr a nossa confiança. Depois, na carta aos Hebreus, o escritor sagrado ele nos mostra Cristo como sumo sacerdote, aquele que ao mesmo tempo é o que oferece o sacrifício, ele é também o sacrifício. Na época de Jesus, no Antigo Testamento, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram aqueles que ofereciam e sacrificavam as ovelhas, os bois, os animais que sacrificavam pelo povo. Eles pensavam que ao matar, ao imolar um animal, eles estivessem sendo perdoados de seus pecados. Eles achavam que o sangue dos animais poderiam resgatá-los e purificá-los. E o sumo sacerdote era esse, que ia até o templo
entrava no Santos dos Santos e no altar do sacrifício ele imolava. O escritor sagrado de Hebreus, ele nos fala que Jesus é o sumo sacerdote, mas não aquele que vai oferecer animais, cordeiros ou cabritos, mas aquele que inteiramente se entrega e se imola. Jesus é agora a única e verdadeira oferta, sacrifício que agrada a Deus. Por esse motivo, a cada missa que nós celebramos a Eucaristia. O sacrifício agora não é mais a matança de animais, mas é o próprio corpo e sangue de Cristo que se faz sobre o altar, pela ação do Espírito Santo. Os animais eram oferecidos pelo povo. Hoje, o que é oferecido ao sacerdote para oferecer a Deus? O pão e o vinho. Não é assim que vai acontecer daqui a pouquinho? 2 pessoas da comunidade trarão ao altar e entregarão ao sacerdote o pão e o vinho. Prestem atenção, as coisas acontecem na igreja, não é tirado assim do nada. O povo, as 2 pessoas da comunidade trazem a oferta, o pão e o vinho. E esse pão e vinho foram comprados como? Com a oferta de vocês. O pão e o vinho foram comprados com a oferta de vocês. Então, no pão e no vinho trazidos ao altar, tem um pouquinho de cada um. É a oferta de cada um da comunidade. E assim, aquelas 2 pessoas entregam nas mãos do sacerdote, que oferece a Deus. O Espírito Santo transforma aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Cristo. E depois, naquele momento do por Cristo, com Cristo e em Cristo, lembram? Que o padre levanta o pão, o corpo e o sangue de Cristo. Naquele momento, é o momento da entrega do sacrifício. Não é mais o pão e o vinho que os 2 trouxeram, mas agora é o corpo e o sangue de Cristo que é oferecido a Deus. Então, o sacrifício que agrada a Deus agora é a própria Eucaristia, que é a cada missa celebrada, que a cada missa acontece esse sacrifício. Então Jesus é este sumo sacerdote. E o escritor sagrado ainda nos diz assim: por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Seja mais firme na sua fé. Nós iniciamos nesse mês o ano da fé. O Papa Bento XVI instituiu no dia 11 de outubro o ano da fé. Para quê? Para nos mostrar que a nossa fé tem que ser mais firme. Nossa fé não pode ser uma fé de emoções, de ventos. O que eu digo? A fé de emoções são aquelas pessoas que ficam somente apegadas às emoções. Tem uma fé só de emoções, mas não tem uma fé consciente. Não tem uma fé com embasamento, com conhecimento. E alguém que tem uma fé dessa forma se perde. Qualquer pessoa que bate lá na sua porta e diz assim: olha, você vai lá na missa, está tudo errado. Aquilo ali, aquele pão e vinho é pão e vinho. O que você vai responder se você não sabe? Ah, Maria era uma mulher qualquer. O que você vai responder se você não sabe? A fé, ela não pode ser cega. A fé tem que ser consciente. Porque aqueles que têm uma fé sem a consciência, sem o estudo, sem o aprofundamento, o enraizamento nesta fé, se deixa levar. Aí a qualquer pessoa que bate lá na tua porta e fala meia dúzia de besteiras, você acredita e você toma aquilo como verdade, porque você não conhece, e você se deixa levar pelo vento, e você se afasta do Cristo, você se afasta da igreja. Então nós precisamos ter uma fé mais firme. Vamos acolher isso no nosso coração, permaneçamos firmes na fé que professamos. Para terminar, no evangelho de hoje, os 2 discípulos, Tiago e João, entristecem Jesus, porque eles não conseguem entender que os planos de Deus são diferentes dos planos humanos. E mais uma vez eu volto, que eles pensavam, que Jesus ia tomar o poder político,
Mas Jesus queria tomar os corações. Jesus queria reinar nas vidas, nos corações, nos sentimentos, nas ações. Jesus queria tomar conta desse reinado. E assim, Jesus dá uma grande lição a eles, e essa lição deve servir para nós. Você quer ser grande? Você quer ser melhor que o outro? Você quer aparecer mais que o outro? Está tudo errado. Está errado. Se você quer assumir uma posição, se você quer ser ministro da Eucaristia para aparecer, está errado. Se você quer ser um coordenador de pastoral para aparecer, está errado. Nós temos que ser para servir. É aquilo que deve estar no nosso coração. Eu quero ser para servir. Eu quero assumir com responsabilidade para servir. E é isso que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Como é que pode? Pô, se eu quero aparecer, se eu quero ser melhor que os outros, eu não posso ser o servo, eu não posso ser o escravo. As pessoas é que devem vir a mim e me servir, e me bajular, e bater palmas para mim. É assim que as coisas funcionam no mundo. E aí, mais uma vez eu digo a vocês, a cabeça de Deus é diferente da nossa. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. E por isso Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e entregar a própria vida em resgate de muitos. Ele disse isso no Evangelho de hoje. Então, não queiramos nós sermos agraciados, não queiramos nós sermos reconhecidos pelo bem que devemos fazer ou que fazemos. Não fique esperando, ao fazer o bem a alguém, que as pessoas te aplaudam, que as pessoas te deem uma medalha, que as pessoas a cada dia fiquem dizendo a você, muito obrigado, e fique esticando o tapete vermelho para você passar. Não, sabe por quê? Vai acontecer o seguinte, você vai chegar no céu e você vai ouvir de Deus, olha, as coisas que você fez lá embaixo, aqui em cima você não juntou tesouro nenhum, sabe por quê? Porque você ficou tão apegado ao reconhecimento humano, você ficou tão apegado aos elogios, aos aplausos, às medalhas, aos bustos, aos buquês de flores, que aqui no céu você não juntou nada. E pelo contrário, quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, o que uma mão dá, a outra não sabe, já ouviram isso? O bem que você faz com uma mão, a outra mão não sabe de nada, esse bem, ele será reconhecido no céu. Esse bem que você faz ao teu próximo sem esperar nada em troca. E quantas vezes eu fico triste ao ouvir pessoas partilhando, padre, eu fico tão chateado com fulano, porque eu já ajudei tanto, eu ajudo tanto, e essa pessoa nem me agradece, e essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, fica esperando agradecimentos, fica esperando que o outro bajule porque fez o bem. Amados, faça o bem e esqueça, não fique esperando, se vier um agradecimento, tudo bem, se não vier, tudo bem também. Não fiquemos apegados ao fazer o bem, porque o outro vai me agradecer. Não, façamos o bem sem olhar a quem, como diz o ditado popular, façamos o bem sem esperar nada em troca. Sejamos generosos, porque quando fizermos o bem aqui, Deus nos recompensará lá. Então é dessa forma, nós devemos querer e ter no nosso coração o desejo de servir, porque assim nos tornaremos grandes diante de Deus, seremos reconhecidos diante de Deus, nosso Pai. Então, amada família, hoje diante desta palavra, percebamos a nossa missão, percebamos que precisamos demonstrar o amor a Deus na caridade, no amor ao próximo. De nada adianta você encher a boca para dizer, eu amo a Deus,
Mas o amor a Deus, nós demonstramos no amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. De nada adianta você dizer eu amo a Deus se você não ama o teu próximo. Se você não cuida bem do teu próximo. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se aquele que eu vejo que está próximo a mim eu não consigo amar e cuidar bem? Que Deus nos ajude. Não é fácil não, mas Deus nos ajuda. O Espírito Santo age. Então vamos nesse momento, de silêncio, de reflexão, vamos pensar, será que nós estamos ainda apegados aos reconhecimentos humanos? Ou será que eu estou verdadeiramente nas mãos de Deus e eu faço bem sem esperar nada em troca? Eu consigo retribuir o amor que Deus tem por mim, amando o meu próximo? Essa é a nossa reflexão hoje.